Muito boa tarde para você aí de casa. Está começando mais um Conexão Social, o quadro que traz histórias de inspiração. E hoje nós vamos abordar um tema maravilhoso, a maternidade. Afinal, toda mulher sonhou um dia em ser mãe, não é verdade? Pois é, a maternidade é um dos momentos mais importantes na nossa vida. E não é apenas dar à luz, né? É oferecer amor, ter paciência, ser tolerante e saber quando dizer não e também quando dizer sim, né? A maternidade é sinônimo de doação. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada muito especial. Ela é uma escritora encantadora, gente. Ela é autora do livro Bem Te Quero, repleto de conselhos sobre maternidade, sobre família, sobre criação de filhos. Nós queremos dar uma calorosa bem-vindas para a Andréia Fernanda. Que alegria te receber aqui, Andréia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um privilégio, um prazer ter recebido o convite, estar aqui para servir com vocês e de alguma forma abraçar todas as mães que estão nos assistindo. Isso é muito bom, porque a gente tem um público aqui muito feminino, viu? Claro que temos homens também, apoiadores de suas esposas, que nos prestigiam, mas a gente sabe que o nosso público aqui maior são de mulheres e mulheres que são mães, que são avós até mesmo, e que precisa muito de tudo que você vai falar aqui hoje, com toda a pesquisa que você já fez, com o trabalho que você tem com mulheres. Tenho certeza que as pessoas de casa hoje vão ficar cheias de informação e também com o coração bem aquecido aí, cheio de ferramentas para poder criar os filhos, para poder melhorar o relacionamento. Vai ser muito bacana, viu? Eu queria que você começasse falando da sua inspiração, porque todas nós temos uma inspiração para a gente fazer alguma coisa. Aliás, as nossas experiências são aquelas que colocam a gente no nosso destino, na nossa missão, né? Com certeza, para você fazer o que você faz hoje, teve aí uma jornada que eu queria que você começasse compartilhando com a gente. Pode deixar. Olha só, vou começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, para quem não me conhece. Meu nome é Andréia Fernanda Moraes, sou esposa do Felipe Moraes. Onde eu vou, eu sempre honro meu esposo. Eu falo, ai, que abençoada eu sou por ter alguém para andar junto. Não tinha como ter a Andréia mãe sem ter a Andréia esposa. Sou serva de um Deus fiel. Se eu estou aqui hoje é por causa dele. Tudo que eu faço é por causa de Deus. E sou mãe de 2 filhos maravilhosos. A Linda, que é linda mesmo, mas também tem um nome lindo. E o Noah. Fui abençoada em ser mãe de 2. E, nossa, eu acho que são as maiores riquezas da minha vida. São os maiores frutos da minha vida. E é por causa deles, da minha família, que depois vieram os meus livros, que é o Tamo Junto, que é um livro sobre relacionamento, que foi o meu primeiro livro, e depois veio Bem Te Quero, que é um livro sobre maternidade. Você me perguntou de onde veio, né, a inspiração para o Bem Te Quero, e o Bem Te Quero veio muito das minhas conversas com a minha mãe. Durante o meu puerpério da Linda, foi um puerpério difícil. Eu acredito que muitas mulheres tiveram uma fase de um puerpério difícil. Eu tive um baby blues que me provou em vários momentos. Eu pensava num parto normal e acabou não podendo ter um parto normal. Eu pensava que conseguiria amamentar exclusivamente e acabei vivendo a experiência de não ter leite suficiente e ter que recorrer também ao uso da mamadeira. E algumas dessas coisas foram mexendo comigo, com as minhas expectativas, com aquilo que eu desejava, com aquilo que eu não consegui. E durante muito tempo eu me fechei. Fiquei lidando com as minhas próprias dores e frustrações só para mim. Ou recorri à internet e às vezes eu achei um pouco mais de acusação do que de acolhimento. Sim. Até que eu me abri com a minha mãe. Ai, que coisa boa ter ainda a mãe da gente para viver esse momento. E a minha mãe, cheia de graça, sabedoria, foi me lembrar do próprio momento dela, de como foi para ela viver isso, de como foi para ela também não ter tido leite suficiente, e me lembrar que eu tive uma mãe de leite que me amamentou. E quando eu vivi essa troca, eu pensei,
será que eu vou estar um dia, eu quero estar na hora que a minha menina for viver o momento da maternidade, mas e se eu não tiver? E eu pensei em escrever para ela sobre esses momentos. E eu falei, por que não escrever agora, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou sentindo mesmo tudo isso? E durante o puerpério da minha segunda gestação, né, do Noah, eu comecei a escrever cartas para ela. Então, no Bem Te Quero, tem 40 cartas que eu escrevi para a Linda sobre maternidade, sobre as nossas mudanças depois que isso acontece, sobre o que Deus tratou em mim, sobre os meus defeitos que tiveram que ser moldados, sobre tudo que vai nos alcançando nesse período. Então, eu acredito que essa foi minha inspiração, e a decisão de dividir com mais pessoas é porque eu fiquei me lembrando que tem gente que às vezes não tem uma mãe que pode conversar, uma amiga que pode conversar, ou que às vezes nem consegue se abrir, como durante um tempo eu não consegui, e às vezes com um livro, pegando um livro e lendo, vai entender que não está só. Eu não estou passando por isso sozinha, não sou só eu. E pode se sentir abraçada, e foi por isso que a gente colocou uma imagem aqui no livro de uma mãe acolhendo uma filha, e talvez você receba isso como uma amiga te acolhendo, uma irmã te acolhendo, alguém que te ama te acolhendo, alguém que se importa com você. Sim, muito bem. Na verdade, tudo isso que você está falando é tão importante quando você deixa um legado, porque além da Linda, claro que você vai alcançar milhares, milhões de pessoas que vão estar passando pela mesma experiência. E tudo isso que você falou, nossa, como as mulheres passam, né? Principalmente quando chega a hora de amamentar, que não tem mais o leite e às vezes não consegue mesmo, por alguma questão. Às vezes a própria ansiedade, porque cria-se uma expectativa muito grande, e a ansiedade, às vezes um probleminha emocional, às vezes até físico mesmo, né? Às vezes tomou um remédio, alguma coisa acontece. E eu sei o que é essa dor, porque eu passei por ela. Queria que você falasse mais. Foi ainda no hospital com a Linda que eu descobri que eu não tinha leite suficiente. Eu tive uma cesariana e era esperado que pudesse demorar um pouquinho para o leite descer. Eu fui muito bem assistida no hospital, eles me incentivaram a amamentar. É muito bom amamentar exclusivamente, mas eu não tive leite suficiente. Eles me acompanharam durante todas as mamadas e ainda assim, por causa de um quadro hipoglicêmico, eu precisei complementar. Mas me doeu. Eu lembro de chorar e pensar, o que eu não fiz? Ou o que eu fiz que aconteceu isso? E na primeira madeira dela eu não consegui dar, porque eu ainda estava entregue ao meu sofrimento daquilo ali. E quando eu voltei para casa, eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a buscar recursos para aumentar o meu leite e tentei de tudo que me falavam. E eu acho que até essa tentativa me fez também ficar mais ansiosa, me fez ficar estressada, a ponto de também não descer com tanta facilidade o meu leite ou mais leite. E eu tive um baby blues muito forte por conta disso. E acabou que depois de um certo momento eu tive que parar e falar assim, existem outras formas de nutrir. E esse nutrir usando também outros recursos, como uma mamadeira, como uma mãe de leite que eu tive, não é menos amor e não te faz menos mãe por conta disso. E ainda bem que eu fui acolhida por minha mãe, que passou por esse processo, por minha irmã, que também passou por isso, e por outras amigas. E eu acredito que se a gente pudesse passar uma mensagem para outras mulheres aqui, é que elas abraçassem outras mulheres que passam por isso e não julgassem. Eu tive muito medo de ir para as redes sociais e falar, meus filhos tomam também mamadeira. Eu escondi durante um tempo as mamadeiras. Em uma das cartas do livro, eu até falo isso, que durante um tempo eu me escondia, eu não falava sobre aquilo. Até eu perceber que da mesma forma que eu tinha sido ajudada por mulheres que passaram por isso, eu também podia ajudar com a minha história. Sim. E quantas que agora está assistindo esse programa e que às vezes ainda está sofrendo, né? E talvez isso pode acontecer com você. E é exatamente o que a Andréa está falando. O que é importante é dar todo o amor e cuidar do filho.
Porque cria-se uma expectativa tão grande que às vezes a mulher ela fica tão mal que agora a criança já não vai mais ter a mãe bem, né? Nós não estamos falando que a pessoa tem que deixar, pelo contrário, porque tem algumas pessoas que fazem a escolha e a campanha que é feita com severidade é em cima disso, para aquelas que rejeitam dar, né, de mamar para a criança. Mas quando a gente não tem o leite, a gente precisa de verdade ser acolhida e entender que, né, isso acontece não só com a gente. Isso, que seu filho vai ter seu amor, que vocês vão ter troca, que isso não vai te fazer menos conectada com seu filho ou com sua filha, que ainda assim esse amor existe, ele vai sentir isso de você, então você pode usar a sua mamadeira se isso acontecer e ficar em paz. Isso mesmo, e sinta-se acolhida por nós duas, né, que passamos por isso, né, Andréia? Muito bem. Agora eu queria que você descrevesse a experiência da maternidade, porque também se cria uma expectativa muito grande, tem muita mulher que tem medo dela, tem outras que acham que é muito normal, mas tem algo muito especial aí que você, como estudiosa, queria que você falasse. Eu acredito que nada nos aproxima mais de Deus do que ser mãe. Que a gente vê cuidado, a gente vê como que a gente tem que ser dependente de Deus, a gente se coloca numa posição mais humilde, porque a gente percebe que a gente não dá conta de tudo, e que tá tudo bem não dar conta de tudo, que tá tudo bem ter ajuda, que tá tudo bem ter outras mãos para segurar as nossas e também segurar os nossos quando a gente precisa. Sim. A gente entende que vão ter dias que vão ser cansativos, mas que no outro dia Deus renova a gente de graça e misericórdia, a gente está lá. E a gente começa a agradecer por coisa que antes parecia tão natural que a gente nem se dava conta, mas eu acredito que a maternidade vem trazendo isso pra gente. Ai, Deus, que bom que meu filho acordou bem, que bom que dormiu bem. E quantas vezes a gente, antes dos filhos, não agradecia por isso, por uma noite de sono. Que bom que dormiu bem, que bom que está se alimentando, que bom, olha, fez xixi. Quantas vezes isso parecia algo tão natural e é tão cheio de pequenos milagres, sabe, que a gente vai vendo. A maternidade não é essa coisa impossível que talvez muitas pessoas pregam. Se você for mãe, você não vai conseguir ser mais nada. Se você for mãe, você não vai poder realizar sonhos. Se você for mãe, você não vai poder mais trabalhar. Se você for mãe, isso vai te roubar de tudo. Não. A maternidade, eu acredito que te dá um propósito maior. Te dá motivos maiores para você ser uma pessoa melhor, para você servir melhor, para você fazer melhor aquilo que você faz, porque você se torna um exemplo de pessoas que estão com você todo momento te olhando. Sim. Então, essas pessoas precisam de uma boa referência. E para que uma melhor referência do que um pai e uma mãe dentro de casa e fazendo aquilo que eles fazem, servindo dentro do seu propósito? Eu falo que meus filhos não me tiraram nada, eles me deram muitas coisas. Eles me deram essa coragem, né? Essa ousadia, essa disposição de fazer mais, de fazer melhor. E eu acredito que, se você ainda está ainda pensando, né? Tenho ou não, posso ter ou não, será que eu sou capaz? Eu acredito que a capacidade quem dá é Deus. A gente nunca vai estar 100% pronta para ser ou não ser mãe, mas todos os dias Deus nos capacita para essa missão. E até aquelas que acham que não são capazes, né? Às vezes até por causa da estrutura física, né? Que às vezes ela fala, gente, eu sou muito pequenininha, ou então... não, você pode sim, porque é o que a Andréia falou, é Deus quem capacita, né? Você acha que hoje, qual é assim, o maior desafio que as mães enfrentam? O que você acha que hoje é mais difícil para quem tem filhos conciliar a vida, né? Porque às vezes elas também têm essa preocupação de o que eu vou fazer, com quem vou deixar, e de fato essa é uma grande preocupação. Às vezes você tem que trabalhar e o seu filho está doente, às vezes está até internado, mas você tem responsabilidades, né? O que você acha o que é mais difícil hoje no enfrentamento hoje de ser mãe? Eu acredito que
ao longo dos anos, nós mulheres fomos ocupando um pouquinho mais de funções. Isso, de certa forma, vem nos sobrecarregando. E na maternidade, às vezes serão possíveis fazer algumas escolhas. Às vezes vai ser possível a gente falar assim, ó, quando eu for mãe, eu vou diminuir nisso aqui. Eu vou abrir mão disso aqui, pelo menos por um tempo, para eu servir aos meus aqui em casa. Mas às vezes não vai, não é uma realidade de todo mundo. Às vezes sair de um trabalho, às vezes ter outra pessoa que vai conseguir manter a casa em tudo. E aí o que a gente vai poder fazer? A gente vai ter que olhar com amor para as nossas circunstâncias. Sem comparação, que eu acho que é algo muito pesado, sabe? Na maternidade de hoje. Sem olhar para como fulana consegue fazer tudo isso, como ciclana consegue dar conta de tudo. E tá sempre bonita. Tá sempre impecável. Cabelo, né? Todo mundo com unha pronta. Dá conta de acordar maquiada, fazer uma comida, postar essa mesa maravilhosa, fazer todos os dias uma atividade diferente com os filhos. E às vezes a gente olha tanto para o outro que realmente a gente se sente incapaz. E a gente precisa olhar para as nossas circunstâncias com amor. Dentro da minha realidade, o que eu consigo fazer? O que eu posso dar para os meus? Como eu posso ser útil? Como eu posso servir com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei? E principalmente, com amor, sabe? Às vezes a gente fica olhando, nossa, eu não vou ter filho porque eu não posso dar aquilo que fulana está dando. Eu não posso comprar aquilo que meus pais às vezes me deram. Mas, na verdade, o que a gente guarda mais das nossas memórias, daquilo que a gente viveu, não é aquilo que a gente teve de material, mas aquilo que a gente teve de presença, aquilo que a gente teve de conversa, aquilo que a gente tem de amor. É mais estar com os nossos do que dar materialmente aos nossos. Então, se a gente pudesse dar uma mensagem, né, para todas essas mães que estão nos assistindo, ou as pessoas que querem ser mães que estão nos assistindo, olhe com amor para a sua realidade, para a sua circunstância e faça o melhor que você tem com aquilo que você tem nas suas mãos e não com aquilo que você vê na vida de outras pessoas. E a comparação, às vezes, ela é tão cruel e assim, você já parou para pensar que nem sempre as pessoas mostram os bastidores, não é? As redes sociais até incentivam as pessoas a mostrar os bastidores e tem um motivo, por conta da sanidade mental mesmo, porque a gente olha ali, é tudo perfeito, né? Você vê mulheres belíssimas em situações sempre favoráveis e tudo. Só que elas pagaram um preço grande para estar ali. Ninguém tira foto quando está brigando, quando as crianças estão sujas, bagunçadas, está tudo, né, ruim. As pessoas vão sempre postar os melhores momentos. Então, é muito cruel quando se faz comparações. Eu sempre gosto de olhar as pessoas como um ser humano, assim como eu sou, né? Todos nós vemos da mesma fonte e todos somos iguais, não tem muita diferença. Às vezes as circunstâncias separam as pessoas, mas no íntimo sempre somos todos iguais, com sentimentos, com dores, com problemas. Às vezes maior, às vezes menor, mas essa comparação nunca é bem-vinda, né? Geralmente a gente compara o melhor do outro com o pior da gente. Isso machuca demais. E sempre vai ter, né, alguém melhor e pior. A grama do vizinho, às vezes, não é porque ela é verde, é porque é pintada, não é? E ainda falando de pais, tem aquele outro lado, tem aqueles que acham que tem só que ser, né, ou melhor, que ter. Então eles trabalham muito para dar. Então eles dão experiência, eles dão viagens, brinquedos, mas o principal que as crianças querem de verdade, elas não têm. E aí você pensa, né? Por que os pais deixam os filhos em segundo plano, sendo que as memórias são agora? O filho jamais vai lembrar das coisas que ele ganhou. Ele vai lembrar coisas materiais, né? Mas ele nunca vai esquecer daquele abraço, daquele carinho, daquele beijo, da hora que você deu de atenção para ele. Então, eu queria que você desse algumas dicas para os pais não fazerem isso, não cometerem esse erro. Eu acredito que até quando a gente erra na maternidade, a gente está tentando acertar, né? Eu acredito que às vezes essa mãe que está ali trabalhando, às vezes
tentando dar para os filhos aquilo que ela não teve e que de alguma forma foi uma dor para ela não ter, ela está tentando fazer o melhor. Mas a gente precisa, com muito amor, examinar se o nosso melhor é exatamente aquilo que o nosso filho precisa. Se o melhor que a gente está querendo dar para ele é aquilo que ele realmente vai se lembrar, vai precisar e vai moldar o caráter dele. E eu tive que fazer escolhas parecidas com essa. Eu sou formada em letras português, depois eu comecei a fazer o curso de medicina e foi em determinado momento do curso de medicina que eu me questionei. Eu falei, até eu formar, eu já vou estar um pouco mais velha, eu já vou querer estar ganhando filho. E como que vai ficar isso? E eu percebi que talvez não era aquela carreira que eu queria seguir, e aí eu fui empreender, deixei a medicina para empreender. Falei, eu preciso trabalhar um pouco mais agora para quando os filhos chegarem, eu poder deixar um pouco esse trabalho para poder estar com eles. E eu sei que às vezes, principalmente hoje, que a gente vive num mundo de ter, e é sedutor a gente trabalhar para conquistar. Não só pelos nossos filhos, mas pelo nosso próprio ego e vaidade. E para comparar de novo. Porque a amiga viajou, então você trocou o carro, mudou, né? E a gente quer se provar. É muito da nossa natureza esse querer. E às vezes eu sei que Deus poderia falar, eu queria um microfone. Como está aqui, é legal? É. Mas às vezes Deus fala assim, eu vou te dar uma mamadeira. Eu vou te dar um carrinho para você balançar. Eu vou te dar um filho para você ninar. E isso é o melhor que você pode ter. E a gente precisa olhar para a nossa realidade, para os nossos filhos, como a maior conquista da nossa vida. Como o maior ministério que a gente tem, como a maior herança que a gente tem. A Bíblia fala que nossos filhos são o nosso galardão, né? Que bonito é isso, gente. Que bonito é ter família. E ter família não é só para postar uma foto bonita, não é só para ser legal, cumprir um checklist. Ter família é para viver graça, é para viver Deus. Eu falo que família é um pedacinho do céu aqui na terra. E a gente não pode se esquecer disso, sabe? A gente precisa deixar um pouquinho o celular de lado e olhar para os nossos filhos, brincar com eles, falar assim, eu te vejo, eu me importo com você. Você é incrível. Ou até mesmo, o que está acontecendo com você? Eu te ajudo, você não está só, você não é assim. Olha o que está acontecendo. A gente precisa olhar mais para os nossos. Às vezes, a gente está tão conectado, às vezes, olhando tanto para telas e esquecendo de olhar nos olhos e viver mesmo aquele momento. Às vezes a gente se preocupa muito com postar momentos, né? Nesses dias uma seguidora me cobrou, André, você desapareceu um pouco. Eu falei assim, eu estou vivendo os momentos, não estou tendo muito tempo para postá-los. E a gente precisa aprender a voltar a viver esses momentos, a voltar a estar presente. A gente não pode ser hipócrita em dizer que ter algumas coisas não seja importante. É importante você ter o sustento, é importante realizar sonhos, mas isso não pode ser o mais importante. Sim, porque quando você, esse momento, principalmente a memória que eles têm, né, até os 7 anos, é o momento que você está instalando crenças neles, né, de como eles vão ser no futuro. E às vezes você vê uma criança que teve tudo, e é uma criança cheia de, um adolescente, um adulto cheio de bloqueios, cheio de problemas, e aí às vezes vai para um caminho não tão bom. E os pais começam a questionar. Você já deve ter ouvido isso, eu também muitas vezes. Eu não sei onde eu errei, porque eu dei tudo para esse menino. Esse menino teve do bom e do melhor. Essa menina teve, mas então, de novo, ela não vai lembrar do que ela tinha, ela vai lembrar do que faltou, e criança só quer pai e mãe, ele só quer se sentir amado, validado, importante. Porque o que faz os filhos fortes é exatamente isso que você está falando. E aí eu queria que você acrescentasse um pouco mais do que é importante a mãe transmitir. Porque, querendo ou não, ficou para a mãe essa maior parte
Porque às vezes o pai, como né, o provedor, às vezes realmente o pai não está ali tão presente em alguns momentos. E não tem como a gente fugir. É uma escolha nossa ser mãe e a gente tem que ter essa consciência. E a gente até falava antes da importância da mulher, que a gente pode até aqui falar novamente o quão importante é o papel da mulher e a importância que a mãe tem na vida dos filhos. E aí você pode também aproveitar esse momento para falar. Eu falo que quando a mulher está no seu lugar, ela está ocupando o seu espaço, uma sociedade inteira prospera. Porque a mulher que ela começa ali edificando sua casa, que ela tem sua casa como seu primeiro ambiente, seu primeiro ministério, ou como até uma empresa, se você quer tratar como empresa, como é difícil gerir uma casa, não é? Deixar uma casa funcionando. Então é uma não empresa, é brincadeira. Assim, não deixar tudo em pleno funcionamento, organizado para servir, né? Sim. Uma família inteira, cada um com a sua, né? Todo mundo sendo servido, todo mundo sendo atendido, a roupa sendo lavada, passada, a comida sendo feita, a casa sendo organizada. Cada um tem uma necessidade. Todo mundo precisa ser olhado. É um empreendimento, sim, a família, né? E que a gente trate assim como um empreendimento mais bem sucedido que a gente quer ter. Se essa mulher tá ali, ela é a alma da casa, tudo vai prosperar. Então a gente precisa primeiro querer voltar um pouquinho no nosso lugar, sabe? Peraí, eu quero passar uma mensagem pro mundo, mas deixa eu começar na minha casa. Deixa eu começar com os meus filhos, como eu crio os meus filhos. Deixa eu começar honrando o meu marido. Quantas vezes eu recebo mensagens de mulheres falando: "Ah, André, mas é tão difícil, às vezes eu tenho um atrito com meu marido, é tão difícil honrá-lo." Eu falo: "Eu sei, mas a honra não é por merecimento, só pelo dia bom. A honra é porque é um mandamento." Então a gente faz isso da mesma forma como pai e mãe, não é? Que a gente aprendeu a honrar ali os pais e mães. Não é porque seus pais foram perfeitos, mas é porque eles fizeram o melhor que tinham nas condições que tinham e Deus nos manda honrá-los e Ele nos abençoa por isso. E ali também é essa mulher no seu lugar com os seus filhos, ela olhando para a sua casa, ela administrando bem o seu lar, ela cuidando bem dos seus filhos, ela cuidando bem de si, ela se olhando com amor, ela entendendo que ela não precisa ser perfeita para ser uma boa mãe, ela não precisa ser perfeita para ser uma boa esposa, ela entendendo que aquilo que ela é não é pelo seu próprio mérito, mas é por graça de Deus. Sim. É por quem ela permite, com o coração quebrantado, que Deus seja a partir dela. E Ele vem sustentando, Ele vem ali derramando mesmo aquilo que a gente precisa na nossa vida. Então, eu sei que às vezes a gente tem essa busca, né, eu quero o perfeito, eu quero o ideal, eu quero o modelo, mas a gente precisa aprender a abraçar a nossa humanidade e ser feliz com isso, entendendo que a gente pode ser muito boa fazendo aquilo que a gente tem nas nossas mãos, com a graça de Deus. Sim, e ainda falando disso, tem também aquela pressão social, né? Porque as pessoas, por conta dessa comparação, elas criaram um modelo, como você falou, perfeito, e a perfeição não existe, e eu costumo brincar que o dia que você for perfeita, o Senhor te recolhe, não é? Então, portanto, ninguém é perfeito, até aquelas que a gente pensa que está ali mostrando nas redes sociais, nas fotos e tudo. Então, tem uma pressão muito grande também em cima das mães, que elas se culpam demais. Tem aquelas que são negligentes, tem aquelas que não sabem mesmo, às vezes erram porque não sabem o que fazer, mas tem aquelas que também querem ser perfeitas e nunca vai chegar a essa perfeição e elas se cobram. Então, dá um conselho para essas também, porque a gente é de carne e osso. A gente é. E muitas vezes a gente precisa mesmo ir para o mercado e empreender, porque a gente precisa completar a renda em casa. E tá tudo bem, eu acho até saudável quando a mulher ela vai em busca de seus objetivos também para compor em casa a renda e para que isso se junte com o marido e os dois se complementem em coisas que eles querem conquistar. E, claro, fazer todo esse alinhamento e não se sentir culpada, né?
é muito verdade. Isso é uma realidade na maioria das famílias, que essa renda precise ser complementada. E não está errado. Você não é menos mãe por trabalhar fora, você não está menos no seu lugar por ter que fazer isso. Não, a mulher virtuosa da Bíblia, ela também trabalhava. Na Bíblia fala que ela dava tarefas, dá a impressão que ela é empreendedora. Porque ela dava ordem para as servas, ela tecia, ela vendia, ela fazia negócios, né? Isso, então lembra disso, essa mulher é virtuosa. Você ter o seu trabalho também não te diminui como mulher ou como mãe, nada disso. Você pode servir com os 12 talentos que Deus te deu. O que a gente está falando aqui é muito sobre aprender a gerir esse tempo, é ter tempo também para os seus filhos, para que o tempo que você tiver com eles seja um tempo de qualidade, para que quando você estiver na sua casa, você estar presente, não entregar só o seu cansaço no final do dia para aqueles que você ama. E essa ideia de perfeição, né? Eu só vou ser uma boa mãe se eu for perfeita. Eu falo que Deus tratou muito de mim quando eu fui escrever o livro sobre maternidade, que eu fiquei assim, oh meu Deus, mas eu vou expor os meus defeitos, aquilo que o Senhor tratou em mim, assim, tão publicamente. E eu acredito que era isso que Deus queria também mostrar. Você não precisa ser a mãe perfeita para falar sobre maternidade, da mesma forma que você não precisa ter um relacionamento perfeito para falar de relacionamento. A mensagem não é você, sou eu. Não é você que tem que ser uma mãe perfeita. Não é sobre a gente, é sobre ele. Não é sobre a gente, é sobre Deus. Então até tem uma carta no final do livro que eu falo assim, minha filha, se você espera que ao final dessas cartas eu tenha descoberto um segredo para ser uma mãe perfeita e eu vou te passar esse segredo, me desculpe, mas eu não tenho. Eu não quero que você acredite que esse livro é para apontar para mim sobre quem eu sou ou sobre quem você é, mas é sobre quem Deus é. E que a gente seja assim, sabe? Que a gente não fique só pensando quem eu sou para conseguir isso, mas quem eu posso ser para servir da melhor forma, para que Deus me use da melhor forma com aquilo que eu tenho. Então, não fique esperando ser perfeita para ser mãe ou ser perfeita para construir uma família, mas tem um coração quebrantado, que família é ministério, é de Deus, é Deus que dá para a gente, e se é Ele que dá, Ele vai permitir que a gente crie bem esses filhos e que a gente viva essa família da melhor forma possível. Sim, tem aquelas também que se sentem sobrecarregadas, né? E aí eu queria até pedir licença para falar para você e para as pessoas, para as mulheres que nos assistem. Eu já me senti assim um dia de estar sobrecarregada. E aí eu pensei, por quê? Né? Se, de novo, às vezes vem essa comparação, porque todo mundo faz e aí a pessoa está sempre bem, e por que eu estou tão cansada? E aí você tem que avaliar algumas coisas, porque tem vários fatores. Às vezes você está precisando mesmo ir no médico, fazer uma suplementação, às vezes a sobrecarga é mais emocional do que mesmo de tarefas. Eu olhei todos esses pontos, alguns fatores assim. Outro é a má gestão do tempo, que estava precisando acontecer para mim, e a questão de também aprender a delegar algumas coisas que não precisava eu fazer. E é bem difícil, até hoje tem coisas. Você vai poder falar da sua experiência, mas a gente sabe que tem mulher assistindo a gente agora que está sobrecarregada, que no final do dia ela não aguenta nada, e às vezes ela nem faz nada por ela. O tempinho que ela tem, ela dorme, às vezes não vai no cabeleireiro, não faz nada por ela. E por causa dessa exaustão, a gente tem mulheres doentes, porque por você não ir atrás de saber o que está acontecendo com você, daqui a pouco você está doente mesmo, está de verdade com alguma coisa no seu corpo, e só porque você não soube fazer essas... eu diria que até abrir mão, né, de algumas coisas que não era tão importante, dar prioridade para outra, tá? Então, eu fiz isso, eu fui atrás de buscar, estou me recuperando, já me colocaria ali uns 70% melhor, tá? Então, é meu testemunho pessoal, e já que a gente está aqui para te ajudar e ser vulnerável e te dizer que a gente é muito igual, não é porque a gente está do lado de cá, como a Andréia falou, com microfone, né, aqui maquiada e tudo,
que a gente também não tem as mesmas dores, as mesmas preocupações, os mesmos desafios, tantas responsabilidades que a gente precisa dar conta e tudo mais, mas a gente tem que olhar para a gente em primeiro lugar, né, Andréia? A gente tem que se amar, a gente tem que respeitar as nossas limitações, a gente tem que entender que tá tudo bem se sentir cansado e que a gente pode delegar. Tem uma carta no livro que fala que um filho é criado a muitas mãos. E é por isso que tá tudo bem você pedir ajuda. Peraí, ó, eu tô precisando de um descanso, às vezes eu vou precisar de uma ajuda num final de semana, é numa noite. Às vezes eu vou pedir a minha mãe para me ajudar, a minha irmã, eu posso pagar alguém para me ajudar em algum momento. Isso vai me aliviar, isso vai dar tempo para eu dormir, às vezes, que é o que você está precisando. Às vezes você não está frustrada, eu não quero ser mãe. Às vezes você só está com sono, às vezes você só está cansada. Você não está cansada e querendo desistir da sua família. Às vezes é só você chegou num esgotamento e você precisa resolver isso. E tá tudo bem, tá bom ser fraca, tá tudo bem se sentir cansada. Tem uma carta que eu falo dessa culpa, né? Onde que eu entendi que eu não podia sentir cansada? E pode. Você tem que ser sempre forte. Impecável. Tá Tira essa capa de mulher maravilha. Isso. Super mulher. Isso. Ninguém é super mulher, né? Então pode pedir ajuda. Pode falar, eu não consigo, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso, às vezes é de um pouquinho de silêncio, hoje eu preciso de que alguém faça uma comida, hoje eu preciso ser servida. Hoje eu não quero fazer nada. Tá tudo bem. E procura ajuda, não se entregue a isso, procura ajuda, se cuide. Tem uma frase que eu gosto muito de usar e eu sempre incentivo as minhas seguidoras, cuidando bem de mim para cuidar bem de quem eu amo. Então, todo dia eu tento acordar ali uns minutinhos mais cedo, e aí só de arrumar o meu cabelo, às vezes é um rabo de cavalo bem feito, passar ali um protetor solar com cor, um batom, já dá-se uma disposição, e eu falo assim, nossa, como isso faz diferença para mim? Quando eu me sinto bem comigo, eu me sinto mais pronta para entregar o melhor para os meus. Então, se organize para isso, se organize para se cuidar também, para se amar também, para se respeitar também, porque a forma como você se trata é a forma que você vai ensinar as outras pessoas a te tratarem. Sim, e exatamente isso. Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Se você não cuidar de você, não espere que o outro vai cuidar. E às vezes a mulher, ela fica mal porque inconscientemente e emocionalmente ela tem algum ganho com isso. Às vezes ela está querendo mais atenção e aí ela fica nesse estado mais deplorável para que alguém fique com pena. Não faça isso. Você tem que se valorizar, você tem que se dar aquilo que você precisa, porque aí sim as outras pessoas vão enxergar esse valor e vão fazer a mesma coisa, né? E a gente quer muito aqui nessa tarde te animar a fazer isso, né? Ao final desse programa, que você pense, se é o seu caso, se você está só precisando ter força para levantar da cama e fazer alguma coisa para você, às vezes você está prostrada, às vezes você não tem força nem para lavar a louça que está lá na cozinha, né? E você está se sentindo mal por isso, mas a gente está aqui para te animar, né? Tem lições que a gente aprende na vida sempre no momento da nossa dor, não é? Então, tem até uma frase da Michelle Obama que ela fala: não veja como desvantagem o que você está passando agora. Aprenda que nessas experiências que você está tendo, isso vai ser sua maior vantagem. Você pode usar isso muito para que agora você tenha uma história, supere isso e vai ajudar outras pessoas. Não é verdade? É sim. Que Deus te use naquilo que você tem. Não se entregue às suas limitações e às suas tristezas. Ajude com isso que você está passando ou já passou outras mulheres, que a gente possa olhar para aquele que nos dá força, para aquele que cura as nossas feridas e entender que às vezes isso que a gente passou foi só para ajudar. Não foi para a gente se entregar, foi para a gente ensinar. Eu falo que quando os meus filhos, principalmente a primeira, teve dificuldade para dormir, foi que eu aprendi a ajudar outras mulheres a passar por isso. Então, que a gente não viva de reclamar sobre isso, mas de aprender aquilo que Deus tem para ensinar para a gente em cada situação. Você não está sozinha,
sinta-se abraçada. Eu tenho certeza que todo dia você está sendo acolhida aqui no programa. E se precisar de mim, estou lá nas redes sociais, Andréa Fernanda Moraes, pode contar comigo. Muito bom. Então, tem aquelas lições que você aprendeu como mãe, que você quer falar sobre elas, então já vai falando aí algumas, tá? Para ajudar, voltando aqui à maternidade, para quem está pensando em ser mãe ou está com um bebezinho, né, que está tendo as dificuldades que a gente sabe que elas têm, pode então começar falando das suas experiências. Abra suas vulnerabilidades para as pessoas certas. Reconheça aquelas pessoas que te amam e fale sobre suas dores, não guarde suas dores. Se permita ser abraçada por essas pessoas, ensinada por outras pessoas, acolhida por outras pessoas. Aprenda que está tudo bem não dar conta de tudo sempre. Que às vezes você vai deixar alguma coisa aqui porque outra é mais importante agora e está tudo bem por isso. Que não fazer algo agora não significa que você não vai poder fazer mais nunca. Então, talvez você vai ter que adiar um trabalho, às vezes você vai adiar uma viagem, às vezes você vai adiar uma promoção, mas aprenda a valorizar aquilo que você tem agora também, que às vezes vai ser ver seus filhos crescerem, que às vezes é ver falando as primeiras palavras, é dar as primeiras refeições, é estar em momentos que não vão mais voltar. Aprenda que a gente pode ser bom em muitas coisas, mas a gente também é falho em muitas outras. E que para tudo que a gente é falho, tem Deus para nos ajudar, tem Deus para nos suprir, tem Ele para nos sustentar e mostrar que vai dar certo, que você vai dar conta, assim, com a graça dEle. E maternidade é isso, não é só sobre a gente, é sobre o que Deus pode fazer através da gente. Muito bem. Agora a gente não pode falar de maternidade sem incluir família, né? Eu quero que você fale para as mulheres, principalmente, para os homens também, referente a relacionamento. Tem muita gente que ainda tem ali uma crença bem limitante em relação a relacionamento. E você tem uma história, queria que você falasse brevemente da sua história e de como hoje você encontrou no seu relacionamento todo esse apoio para você construir a família que era o seu sonho. Sim. E a gente já aproveita também para deixar isso como mensagem final, né? Tá bom. Eu vim de um lar que quase teve um divórcio dos meus pais. Meus pais enfrentaram muitos desafios durante um tempo. Houveram traições e eu cresci vendo isso e eu cresci de alguma forma me questionando se existia relacionamentos que poderiam durar para sempre, se poderiam ter relacionamentos diferentes daquilo que eu vi com os meus pais. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ver meus pais passando por mudança, tendo seu casamento restaurado, existindo perdão, mudança de comportamento, e ver que isso era possível. O Tamo Junto, o meu livro, ele fala sobre esses comportamentos que fazem um relacionamento ser realmente saudável e duradouro. E eu apliquei isso na minha relação, na minha vida. E eu acredito que quando a gente pensa em família, é a primeira base de ter filhos, sabe? Você pensar num relacionamento, com quem que você quer se relacionar, com quem você quer ter filhos, quem vai ser a principal referência daqueles que você vai criar, quais os valores que essa pessoa carrega, o que aquela pessoa de fato vive. Não só fala, mas o que aquela pessoa vive. E se você ainda não está namorando para casar, eu até te convido a pensar sobre isso. Esses valores que a pessoa que eu estou me relacionando tem, são os que eu quero no pai do meu filho um dia, na mãe dos meus filhos um dia. Não é sobre só ser legal e divertido, sim, é sobre o que a gente quer passar para os nossos filhos. E no livro eu falo um pouco sobre isso, sabe? Nas cartas que eu escrevo para a Linda, eu falo sobre
que um dia eu e meu marido tomamos a decisão de construir uma história diferente das que os nossos pais construíram. Que a gente tomou a decisão de viver um casamento para sempre, de não desistir de um do outro, de fazer com que os desafios fossem superados, que a gente sempre olhasse com o outro com amor, com graça, com honra, com respeito e decidisse não desistir um do outro. E eu falo sobre isso, sabe, minha filha? Vão ter momentos difíceis. Relacionar é difícil. Nós somos pessoas diferentes que podem ter conflitos, mas que os conflitos nos levem a crescer e não desistir de uma relação. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente planta uma herança na vida dos nossos filhos, sabe? Uma herança multigeracional. A partir da nossa geração, não vão ter divórcios. A partir da nossa geração, uma família vai ser diferente, nossa família vai ficar junto até o final. Você vai ver a gente se respeitando, você vai ver a gente se amando, você vai ver a gente se cuidando, você vai ver a gente se olhando com empatia, com o que eu posso dar para você e não só o que eu quero de você, porque relacionar é como a gente pode servir ao outro. E é isso, eu acredito que se a gente pode deixar uma herança para os nossos filhos, pais felizes geram filhos também felizes e saudáveis. Então, cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento, não esqueça disso quando os filhos chegarem, porque nasce uma mãe, nasce um pai, mas eles continuam sendo marido e mulher, Sim. Continua sendo um homem ou uma mulher e que precisam ter essas necessidades também atendidas. Muito bem, maravilhoso. Então, nas nossas considerações finais, queria que você deixasse seus contatos e mais alguma mensagem que você quiser deixar para as nossas mulheres que nos assistem. Então, para quem quer andar junto, quer se sentir abraçada e acolhida, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram como Andréa sem I, Fernanda Moraes. Está assim também no meu canal do YouTube, tem mais de 100 vídeos gratuitos lá sobre relacionamento, sobre maternidade para vocês. Tem os livros, o Bem Te Quero, que é sobre maternidade, e o Tamo Junto, que é sobre relacionamento. Vai ser uma honra poder caminhar junto com você, mulher de verdade como eu, cheia de falhas, também cheia de virtudes, para que a gente possa caminhar junto com a graça de Deus, para a glória dele. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. E foi uma honra para a gente te receber. Volta sempre, viu? Obrigada. Que Deus continue te abençoando lá na sua missão. Amém. E que você alcance cada vez mais pessoas, viu? Amém, amém. E para vocês aí de casa, gente, foi muita lição. Eu te convido para, de fato, entrar nas redes sociais, que lá tem muito mais conteúdo. Você vai poder se sentir muito mais abraçada, eu acho que também com mais ferramentas para usar no dia a dia aí nos seus desafios. E é disso que a gente precisa. Conhecimento liberta, né? Sim. E a gente tem que buscar. Eu desejo para você uma tarde maravilhosa. Siga a Andréa, me siga o programa Ressoar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.